Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje estou acompanhado pelo professor Sayed Mohammad Marandi, professor da Universidade de Teherã e assessor da equipe de negociação nuclear do Irã. Bem-vindo de volta ao programa. Muito obrigado pelo convite, Glenn. Claro, eu já fui assessor de imprensa há algum tempo. Bem, houve alguns desdobramentos interessantes recentemente. Novamente, costuma haver muito foco no programa nuclear do Irã. De fato, isso é praticamente o principal tema quando se fala do Irã, pelo menos na mídia ocidental. No entanto, ao contrário do Irã, que é signatário do Tratado de Não Proliferação, Israel não é. E como também sabemos, Israel possui armas nucleares, o que é interessante, porque recentemente foi noticiado que o Irã teria adquirido, se não me engano, milhares de documentos sobre os programas científicos, militares e nucleares de Israel. O que sabemos até agora sobre o conteúdo desses documentos? E por que isso é importante? Bem, o governo e as agências de inteligência, e eu acho que o Ministério da Inteligência em particular, não estão dizendo muito. Eles não querem revelar nenhuma informação sobre como trouxeram os documentos para o país. Eles não querem que os americanos e as agências de inteligência ocidentais, que cooperam de perto com os israelenses, descubram os meios e métodos do Irã de atuar no campo da inteligência. Mas o que está claro é que há um grande número de documentos que foram obtidos e eles dizem respeito ao programa nuclear, assim como a outras questões-chave que são importantes para o regime israelense, como o regime funciona, que tipo de ativos possui e como interage com seus aliados ocidentais. Outra coisa aconteceu recentemente, que eu diria que mudou o mundo. O ataque às forças nucleares da Rússia. Isso é bastante extraordinário porque, bem, gostaria de saber sua opinião sobre isso. Mas não parece que isso poderia ter acontecido sem o apoio e conhecimento das agências de inteligência ocidentais. O motivo pelo qual digo que o mundo não será mais o mesmo é que realmente demos o passo de atacar ativamente as forças nucleares da Rússia. Diante disso, e considerando que grande parte das negociações com o Irã também gira em torno da transparência, como isso afetará o Irã e suas decisões? Parte do motivo pelo qual os russos se tornaram vulneráveis foi exatamente por causa da transparência. Eles deixaram seus bombardeiros estacionados ao ar livre para que todos soubessem onde estavam. Mas como isso afetará o Irã? Ele também terá agora algum limite quanto ao grau de sua transparência? Resistance were practiced events. O Irã tem muita experiência com agências de inteligência ocidentais e com as agências de inteligência israelenses, por razões óbvias. Durante a ocupação do Afeganistão e do Iraque, e as atividades dos Estados Unidos e da OTAN na Síria, por meio da Turquia e da Jordânia, no Líbano também, no Cáucaso, especialmente no Azerbaijão, e na Ásia Central, isso ficou evidente. Portanto, os iranianos sabem o quão próxima é a cooperação entre essas agências. Sempre que os israelenses assassinam um cientista iraniano, isso é feito em cooperação com agências ocidentais, embaixadas ocidentais e agências de certos países vizinhos nossos. Mesmo em relação à Agência Internacional de Energia Atômica, é claro que esse chamado órgão internacional é dominado pelo Ocidente e que é altamente influenciado pelo Mossad israelense, assim como por agências de inteligência ocidentais. E sempre que a relação entre o Irã e os Estados Unidos e o Ocidente, por qualquer motivo, se acalma, vemos a IAEA tratar o Irã de forma mais razoável. Sempre que as tensões vindas de Washington aumentam, vemos que a agência começa a ressuscitar antigas acusações e levantar novas questões. Tudo é muito político. O que aconteceu na Rússia, aos olhos dos oficiais iranianos, não poderia ter acontecido sem o envolvimento das agências de inteligência ocidentais. Os ucranianos simplesmente não têm essa capacidade.
Assim como quando os israelenses querem realizar ataques no Irã, eles têm total apoio. Os ucranianos definitivamente tiveram total apoio, e até mais do que os israelenses, porque a Ucrânia é fraca, vulnerável, e suas agências foram reconstruídas tanto pela inteligência militar quanto por outras agências de inteligência, todas reconstruídas pelo Ocidente. Agencies were all rebuilt by the West. So, for an operation to have been prepared for Então, para uma operação ter sido preparada por 18 meses e os americanos não saberem disso, e os israelenses, ou os britânicos, essas agências que trabalham muito próximas umas das outras, para os iranianos isso é impossível. Para eles, é impossível não terem sabido disso. E o simples fato de terem atacado esses aviões russos e violado acordos de longa data entre russos e americanos, acordos feitos para evitar uma guerra nuclear, mostra que os Estados Unidos e o Ocidente não respeitam seus próprios acordos. Eles usam um terceiro para minar esses acordos, e isso se encaixa em um padrão mais amplo. And that is a pattern that fits within a broader pattern. That's what we saw in Gaza, for example. Foi isso que vimos em Gaza, por exemplo. Witkoff impôs um cessar-fogo, depois os próprios americanos o minaram. Trump disse que os palestinos devem sair. Os Estados Unidos, sob Trump, violam seus próprios acordos. Mudam de posição, como vimos com o Irã. Um dia, Witkoff falava que o enriquecimento nuclear era aceitável para os americanos. Depois ele muda e adota uma posição completamente oposta. Ou, como diria o ex-ministro das Relações Exteriores da Alemanha, uma mudança de 360 graus. O que basicamente, na minha opinião, diz muito sobre como o Ocidente funciona. Mas, de qualquer forma, a mudança no Ocidente, geralmente, é de 360 graus, quando olhamos para a substância real. Então acho que isso só reforça a crença em Teherã de que não se pode confiar nos Estados Unidos, de que não se pode negociar com os Estados Unidos de boa fé, porque eles vão minar seus próprios acordos de uma forma ou de outra. Isso é algo que também vimos com o JCPOA. Não só os Estados Unidos não cumpriram seus compromissos com o acordo nuclear em 2015, como também os violaram e tentaram encontrar maneiras de fazer isso. Por exemplo, eles impunham novas sanções ao Irã, por terrorismo, por direitos humanos ou por outra coisa. Eles inventavam algum motivo para poder expandir o regime de sanções sem realmente fazê-lo em nome da energia nuclear. Como esse dilema pode ser superado, então? Porque é um problema fundamental. Se houver um acordo entre o Irã e os Estados Unidos que seja organizado em torno do nível de enriquecimento, ele teria que se basear em algum tipo de inspeção. Mas como você disse, em todos os acordos de controle de armas e nucleares, sempre haverá esse foco na transparência. A transparência, novamente, é boa para construir confiança, mas, por outro lado, também torna o país muito vulnerável a ataques. Como vimos agora com os russos, se você disser ao oponente onde estão suas forças nucleares, elas podem ser atacadas. Então, dado que a confiança agora está mais ou menos completamente ausente, como isso poderia ser superado? Existe, quero dizer, seria possível que as inspeções fossem, se houvesse um acordo para inspeções invasivas, realizadas por países como Rússia ou China, que não querem ver o Irã com armas nucleares, mas também não fazem parte dessa campanha anti-Irã, que não querem enfraquecer o Irã. Então, isso seria uma solução, ou existem outras formas de superar essa questão? Porque um dos meus pensamentos quando vi os ataques às forças nucleares russas foi: bem, como vocês vão conseguir fazer um acordo com os iranianos agora? Com cada nome de cientista nuclear, cada localização, qualquer informação que possa ser usada para atacar o Irã, isso acabaria chegando aos serviços de inteligência. Então, como podemos, acho, nos adaptar a esse novo mundo após os ataques às forças nucleares da Rússia? Não tenho certeza se existe uma solução, Glenn. Não acho que os Estados Unidos e os europeus busquem realmente soluções. Eles sempre procuram enfraquecer o lado com quem estão lidando
e, ao mesmo tempo, minar esses acordos e enganar o outro lado. Então, em relação à IAEA, que mencionei anteriormente, Agência Internacional de Energia Atômica, os iranianos, em diversas ocasiões, negociaram com esse órgão. Houve inspeções e as questões foram resolvidas. Mas depois, quando os Estados Unidos encontravam outro motivo, ou por qualquer razão, queriam intensificar a hostilidade contra o Irã, esse órgão internacional voltava a trazer à tona aquelas acusações. Eles reviviam essas acusações. Mesmo que já tivessem sido resolvidas antes, de repente eram ressuscitadas. E isso acontece porque a Agência Internacional de Energia Atômica é profundamente politizada. Como todas as outras instituições internacionais criadas após a Segunda Guerra Mundial, ela é dominada pelo Ocidente. Elas estão literalmente sediadas no Ocidente. Então, o Ocidente tem enorme influência sobre as pessoas que trabalham lá. Eles têm acesso às informações que existem nesses órgãos. Eles têm muito controle. Então, basicamente, está sendo usada como uma ferramenta contra o Irã. O que eles querem é que o Irã esteja constantemente na defensiva. Eles não querem que nenhum problema seja resolvido. Todos os dossiês que foram fechados podem ser reabertos. Mesmo quando esse órgão internacional diz que tudo foi resolvido, que os iranianos deram respostas adequadas, que não há mais perguntas, que podemos seguir em frente agora, isso não significa que as questões não serão reavivadas. E isso torna lidar com os Estados Unidos e o Ocidente literalmente impossível. E a questão realmente não é o programa nuclear do Irã. Os americanos e os europeus sabem que os iranianos nunca estiveram desenvolvendo uma arma nuclear. Na verdade, se o Irã quisesse desenvolver uma arma nuclear, já teria feito isso há muito tempo. A questão é enfraquecer o Irã, seja por meio de acusações sobre armas nucleares, terrorismo, direitos humanos ou, se possível, aquecimento global. O que eles puderem usar, eles vão usar. E vemos o mesmo padrão com a Rússia, vemos o mesmo padrão com a China, vemos o mesmo padrão com qualquer país do sul global que possa adotar políticas independentes da dominação ocidental. Sim, o que você acha dessas instituições internacionais sendo cooptadas? Temos exemplos semelhantes na Europa. Novamente, temos a instituição inclusiva, que é a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. E considerando que inclui a Rússia, ela deveria ser neutra e não participar de nenhuma das políticas de blocos que promovemos. Mas um caso curioso aconteceu em 2003. Na época, o presidente da OSCE era Jaap de Hoop Scheffer, um holandês. E ele propôs que na Moldávia, os pacificadores russos deveriam deixar Pridnestrovia e serem substituídos pela OSCE, porque é uma instituição inclusiva, algo em que todos poderiam confiar. No entanto, a OSCE terceirizaria a manutenção da paz para a União Europeia. De qualquer forma, depois que ele deixou o cargo, assumiu como secretário-geral da OTAN, então fica a impressão de que essas instituições não são tão neutras quanto afirmam, que são as mesmas pessoas usando chapéus diferentes. Portanto, há algum motivo para certa desconfiança. Mas o que é interessante, porém, com essas exigências americanas agora de que o Irã também abandone seu programa nuclear civil, é o Tratado de Não Proliferação. Este é o principal tratado que rege as regras sobre proliferação, mas ele é muito específico. Os países que aderem não podem adquirir armas nucleares, mas têm plenos direitos de desenvolver energia nuclear para fins civis. O Irã é signatário desse tratado. Portanto, agora, não é o Irã que está violando o Tratado de Não Proliferação, já que ninguém tem qualquer evidência de que esteja buscando um programa de armas nucleares. Na verdade, quem está violando é os Estados Unidos ao exigir que o Irã não possa nem mesmo ter um programa civil. Como o direito internacional e os tratados vão importar depois disso? Tem que haver alguns princípios em jogo, não é? Eles realmente não importam. Esse é todo o problema.
E essa é uma das ironias da situação em que vivemos hoje. A ordem baseada em regras que o Ocidente criou está sendo minada pelo próprio Ocidente. Na minha opinião, ela sempre serviu aos interesses deles, porque todas as instituições, como eu disse antes, as instituições criadas após a Segunda Guerra Mundial, eram tendenciosas em favor do Ocidente. A OMC é tendenciosa. Tudo o que foi criado nos últimos 80 anos, todos os organismos internacionais, são mais ou menos organismos que têm uma enorme influência ocidental. Mas nem isso é tolerado hoje, o que de certa forma não é algo ruim, pois cria um incentivo para que países não ocidentais criem novos organismos. Por exemplo, os BRICS podem, em última análise, começar a criar órgãos na esfera cultural que vão além da economia, como ensino superior e intercâmbio de estudantes. Muitos dos organismos internacionais que no passado foram controlados pelo Ocidente estão se tornando cada vez mais irrelevantes, porque os países estão percebendo como eles são politizados e agora realmente podem fazer algo a respeito. Acho que o segundo aspecto é o ponto mais importante de todos. Agora eles podem fazer algo a respeito. O Banco Mundial, ou o FMI, agora vemos instituições rivais sendo desenvolvidas. Portanto, ao usar sanções em excesso e politizar essas instituições com muita frequência, o Ocidente criou um incentivo para que os países busquem alternativas, seja no comércio ou em qualquer outra área. E eu acho que, em toda a Europa, entre os aliados do Irã, eles reconhecem que a Agência Internacional de Energia Atômica está politizada. 10, 15 anos atrás, ou mesmo 5 anos atrás, acho que eles não viam isso com tanta clareza como veem hoje. Mas agora está ficando claro, porque todos eles agora. No passado, o Irã era a principal vítima da politização das instituições financeiras, da instrumentalização do dólar e da politização dos organismos internacionais. Mas agora você vê muitos países, incluindo Rússia e China, potências muito importantes, tornando-se eles próprios alvos do Ocidente, usando essas diferentes instituições. E deixe-me dar apenas um exemplo de que tipo de padrões o Ocidente utiliza. Estive na Venezuela na semana passada e o país está sob sanções severas. E Cuba, que fica ao lado, está sofrendo sob sanções horríveis. Enquanto Cuba está sendo esmagada pelos europeus, americanos e canadenses, vemos que a Síria, sob o ISIS e a Al-Qaeda, teve todas as suas sanções removidas. O ex-vice-chefe do ISIS e o atual chefe da Al-Qaeda na Síria vão à Assembleia Geral da ONU para fazer um discurso. Então, enquanto Cuba está sendo esmagada, o ISIS e a Al-Qaeda estão sendo recebidos pelo Ocidente. Esses são os tipos de padrões com os quais temos que conviver. Mas como o mundo está mudando e o equilíbrio de poder está mudando rapidamente do Ocidente, acredito que a capacidade do Ocidente de usar essas ferramentas e o impacto delas está diminuindo rapidamente. Isso reflete a ideia realista da política internacional sobre as instituições internacionais, de que elas são meramente um reflexo do poder. Ou seja, elas não são independentes por si só, mas refletem a distribuição internacional de poder. Acho que parte do problema após a Guerra Fria foi que todo o poder, pelo menos nos anos 90, estava concentrado no Ocidente. Os Estados não se impõem restrições. Assim, essas instituições internacionais acabam impondo restrições e limitações aos outros, mas não onde o poder realmente está. Isso corromperia e destruiria muitas dessas instituições, porque elas não cumpririam de fato os objetivos ou mandatos para os quais foram criadas. Minha última pergunta, porém, é sobre como você disse, grande parte do programa nuclear ser voltado para enfraquecer o Irã. Não deveria ser controverso dizer que isso ocorre principalmente a pedido dos israelenses, que veem o Irã como seu principal rival. Mas qual é o estado de Israel agora, militarmente? Porque eles realmente parecem estar sobrecarregados. Ou seja, as forças de defesa de Israel estão tendo dificuldades em Gaza. A ocupação da Síria talvez também tenha se estendido demais, colocando-os em possível conflito com os turcos.
Vemos problemas óbvios no Líbano, mas agora também no Iêmen, que consegue atacar Israel. E tudo isso antes mesmo de um conflito real com o Irã ter começado. Esperamos que não comece. Mas como isso funcionaria? Até que ponto você vê Israel como estando sobrecarregado neste momento? Israel está severamente enfraquecida. Israel nunca foi uma entidade poderosa. Isso é um mito que sempre é repetido na mídia ocidental. O regime é completamente dependente do Ocidente para tudo o que faz. Todas as campanhas de bombardeio realizadas em Gaza, massacrando famílias dia e noite, são bombas dos Estados, são armas ocidentais fornecidas a eles. Eles recebem ajuda, tanto direta quanto indireta, que é muito maior, e tem cobertura política. A mídia ocidental, é claro, tenta dar cobertura a eles também. Embora isso esteja se tornando cada vez mais problemático, porque as pessoas enxergam claramente a propaganda. E quando os israelenses realizaram ataques no passado contra o Irã, como eu disse antes, todos eles foram feitos com a cooperação de países vizinhos ou de agências de inteligência ocidentais, baseadas em países vizinhos, e possivelmente de embaixadas ocidentais no Irã, de alguma forma. Mas acho que ficou bastante claro que quando o regime realizou um ataque aéreo contra o Irã, os americanos fizeram o trabalho pesado. E claro, suas bases aéreas na região, na Turquia, no Catar, nos Emirados, suas bases militares, suas estações de radar e no Iraque, foram todas usadas para ajudar o regime israelense. E o reabastecimento dos jatos foi basicamente feito pelos americanos. Apesar disso, seus ataques foram relativamente mal sucedidos. E os israelenses tiveram que lançar mísseis a 100 quilômetros das fronteiras do Irã. Esses mísseis têm ogivas pequenas e sua capacidade de causar danos é limitada. Eles também descobriram que os sistemas de radar iranianos eram muito poderosos. Naquela época, o Ocidente e os israelenses tentaram fingir que haviam destruído os sistemas de defesa aérea do Irã. Mas é claro, todos sabemos que, se esse fosse o caso, os israelenses teriam realizado onda após onda de ataques aéreos contra o Irã e teriam concluído o trabalho. Portanto, os próprios israelenses não têm capacidade para travar qualquer guerra contra o Irã. Se dessem ao Irã um motivo, os iranianos poderiam atingi-los com muito mais força. Nos últimos 6 meses, os iranianos vêm se preparando para uma guerra mais ampla. Eles têm investido muito dinheiro em defesas aéreas, mas também em seus programas de mísseis e drones, e especialmente em ataques de precisão. Então os iranianos estão se preparando para algum tipo de envolvimento dos Estados Unidos. Acho que isso faz parte do cálculo deles. Isso é claro, também um fator de dissuasão, preparar-se. Mas se houver qualquer ataque por parte do regime israelense, ele terá que ser feito com total apoio americano e apoio regional de forma indireta, mesmo que Catar e Turquia talvez não estejam envolvidos diretamente, mas permitem que os americanos usem suas bases contra o Irã, assim como outros países. Portanto, os israelenses não podem fazer nada sozinhos, mas os iranianos revidariam com muita força. Se por outro lado, os americanos se envolverem, então é uma situação completamente diferente. Para os iranianos, será difícil para os americanos, porque acho que esses regimes familiares árabes da região do Golfo Pérsico provavelmente pressionarão muito para que os americanos não usem suas bases, pois se forem usadas, eles fariam parte da agressão. E acredito que isso significaria o fim desses regimes. Portanto, acho que provavelmente, se os americanos quiserem atacar, terão que voar pelo Mediterrâneo ou a partir de Diego Garcia, o que tornaria essas aeronaves muito vulneráveis. E se quiserem causar impacto com, digamos, um bombardeio pesado, então teriam que voar diretamente sobre o alvo. Isso significa que eles teriam que entrar profundamente no Irã. E eu acho que isso os coloca em enorme risco. Lembre-se, Ansarullah no Iêmen, ou como o Ocidente gosta de chamar, os Houthis. Ansarullah, de acordo com o New York Times,
quase derrubou um F-35 ou F-35s. E isso mostra que todas as aeronaves dos Dastos UAs, até mesmo as chamadas aeronaves furtivas, são muito vulneráveis. E, obviamente, o Irã tem capacidades muito maiores do que as que o Ansarullah possui. E a resposta do Irã seria infinitamente mais destrutiva. Então, não vejo uma situação em que o regime israelense ou as forças armadas americanas conseguiriam atacar o Irã sem serem derrotados, no final das contas. Not be defeated, ultimately. Na verdade, tenho uma última pergunta final. Fiquei curioso, porque você acompanha muito a mídia ocidental. De fato, você é um comentarista prolífico. E até mesmo, sabe, o Piers Morgan gosta de discutir com você de vez em quando, ao que parece. Como você acompanha a mídia ocidental? Qual é a sua impressão sobre o que o Ocidente não entende sobre o Irã? Quais são as principais suposições erradas? Por que continuamos errando em relação ao Irã o tempo todo? E, novamente, isso é algo que pode ser visto como prejudicial também para o Ocidente, porque se não estamos avaliando o Irã corretamente, em outras palavras, se temos análises estúpidas, vamos acabar com políticas muito estúpidas. Então, o que é que não entendemos sobre o Irã? Você já esteve no Irã, assim como muitos outros amigos. Jornalistas ocidentais da grande mídia também viajam para o Irã. Em conversas privadas, eles dizem uma coisa, mas em seus documentários ou reportagens, são muito diferentes do que dizem em particular. Então, basicamente, eles repetem essas narrativas. O motivo é o dinheiro. É porque essas corporações de mídia não são organizações independentes que estão lá para divulgar a verdade. Elas são intimamente ligadas ao Muitos dos chamados especialistas em Irã, ou chamados especialistas em Oriente Médio, não gosto do termo Oriente Médio, mas enfim, também, para conseguirem financiamento e trabalharem nesses think tanks poderosos ou influentes, precisam falar dentro de um determinado enquadramento. Eles têm que seguir certas narrativas. Então os especialistas, a mídia, todos eles estão trabalhando dentro de uma narrativa específica. E mesmo quando confrontados com a verdade, eles continuam repetindo as mesmas narrativas, talvez com algumas mudanças sutis, mas ainda será a mesma coisa. E eu acho que esse é o problema do Ocidente. Eles não conseguem ir além das narrativas que criaram, porque sentem que essas narrativas estão em seu interesse. E isso também os faz se sentirem melhor, sua sensação de superioridade moral. Mesmo enquanto cometem um holocausto, sua sensação de superioridade em todos os aspectos é reforçada por essas narrativas, pela outrização de países como o Irã e outros. E, claro, isso também leva a erros de cálculo, porque enquanto o Irã é retratado como inferior, como maligno e assim por diante, também é retratado como atrasado, incompetente, como um regime, o que significa que é instável e não realmente legítimo, e portanto não vai durar. Então a forma como eles enquadram essas questões acaba tornando suas políticas em relação ao Irã profundamente falhas e perigosas, porque dizem, bem, tudo o que precisamos fazer é pressionar mais, e o regime, como dizem, vai cair. E claro, mesmo que estejamos apoiando genocídios e holocaustos e destruindo país após país, ainda somos os mocinhos e eles são os vilões, porque devido a essas narrativas, eles são considerados inferiores a nós. Então isso lhes dá uma sensação de, meio que faz com que se sintam justificados, de modo que mesmo quando destroem o Iraque, não é um crime, é um erro. A política foi um erro. Quando destruíram a Líbia, foi uma política equivocada. Quando usam o ISIS e a Al-Qaeda na Síria, é porque o Assad é o vilão, mesmo que as ferramentas que utilizam sejam as piores possíveis neste planeta. Mas ainda assim, justificam isso por meio dessas narrativas. Então, eu não acredito que haja qualquer esperança nas instituições ocidentais ou na mídia ocidental. E é por isso que não acho que nenhum desses problemas será resolvido. A menos que haja uma mudança radical,
A menos que algo aconteça, a menos que o Ocidente enfrente uma grande catástrofe econômica ou militar, o que eu acho inevitável, seja econômica, política, militar ou talvez uma combinação dessas coisas, acho que estamos nos aproximando desse ponto. E acredito que não está muito longe. Agora, o que acontece depois disso? Eu não sei. Mas é possível que as potências ocidentais sejam forçadas a reavaliar seu papel no mundo. E é possível que façam algo extremamente estúpido que possa colocar em risco a vida neste planeta. Extremely stupid that could risk life on this planet. Sim, eu concordo. Parece que estamos caminhando para algum tipo de desfecho, porque isso não é mais sustentável. Mas é interessante, a suposta fraqueza do regime iraniano, porque dizemos o mesmo sobre os chineses e os russos. A suposição de que eles estão meio que se equilibrando em uma perna só e que se forem pressionados o suficiente, vão cair. Essa premissa subjacente é interessante. Na Europa, por exemplo, o presidente russo é o líder mais popular. Nenhum outro líder tem índices de aprovação de 80% a 85%. O governo chinês também tem muita legitimidade, mas você não pode romper com a narrativa. Acho que esse foi um erro fundamental que cometi vivendo aqui no Ocidente. A suposição de que, se eu simplesmente apresentasse o argumento e o fundamentasse adequadamente, isso seria suficiente para que as pessoas entendessem o contra-argumento. Mas como você disse, existe uma narrativa dominante, que é meio que a verdade oficial. E se você não a segue, não há contra-argumento. Eles não questionam suas evidências. Eles dizem, bem, então você é pró-Irã, pró-Rússia, pró-China. E então sim, isso serve para deslegitimar e tentar destruir você. Então, se você quer preservar sua credibilidade e legitimidade como acadêmico, pelo menos no Ocidente, você realmente precisa seguir essas narrativas. Então sim, é nossa própria maldição, eu acho. Porque, como disse antes, acabamos com análises estúpidas que resultam em políticas estúpidas. E sim, aqui estamos nós no fim da linha, eu acho. Enfim, professor Marandi, eu sempre adoro conversar com você. Então, mais uma vez, obrigado por dedicar seu tempo. Always love talking to you, so thank you again for taking time. Thank you very much for having me. It's always a pleasure. And Muito obrigado por me receber. É sempre um prazer. E acredito que o seu excelente trabalho ainda tem um impacto importante, e o mundo está mudando. Então acho que o controle que essas instituições e esses centros de poder exercem sobre a opinião pública no Ocidente e no mundo todo está diminuindo. Precisamos pressionar mais, mostrar para mais pessoas as falhas na lógica deles e a desumanidade de suas políticas. Acho que cada vez mais as pessoas vão despertar e, com sorte, veremos um futuro melhor para todos. Obrigado. everyone. Thanks.